Orgânica, pessoal, tu tem que saber reconhecer funções. Hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Álcool tem OH ligado em carbono saturado, só com ligação simples. Não confundir com enol, aonde eu vou ter um OH com carbono com liga dupla. E o enol é instável, ele acaba se transformando, já vou aproveitar aqui para mostrar, ou um aldeído, se ele for na ponta da cadeia, ele vira C-OH, que é aldeído, ou se ele for no meio da cadeia, ele vira C-OC, que é uma cetona, né? Isso se chama tautomeria, o enol é instável e vira aldeído ou cetona. Então, enol, liga dupla com OH, instável, vira C-O, o famoso CHO, que é aldeído, ou o famoso CO no meio da cadeia, que é cetona. Tá? Esse ano eu quero lembrar que o HCO, o formol, o metanal, foi colocado no leite para quê? Para conservar o leite. Né? Então é mais um produto, formol é tóxico, é cancerígeno, usado em tintura de cabelo, para fazer chapinha e tal, foi colocado dentro do leite para tu tomar, né? Então cuidado com isso, esse ano tem esse evento do metanal aí, do formol, tá? Bom, mas vamos continuar as funções. Um fenol é quando tu tem o anel aromático, as três duplas alternadas e o OH. Isto aqui é um fenol. Lembrando que a característica principal dos fenóis é que eles são ácidos. Não são tão ácidos quanto os carboxílicos, mas eles são ácidos, certo? Lembrando que um éter é quando tu tem um O entre carbonos. E a grande característica do éter é que ele é volátil. O ponto de ebulição é baixo e a solubilidade é baixa, porque ele não tem a ponte do enol, dos álcoois, e ele tem um dipolo permanente muito fraco, então ele é volátil e pouco solúvel em água. O enol, ele é volátil e pouco solúvel em água, tá? Então, o éter, desculpa, é volátil e pouco solúvel em água. É quando tu tem o O entre carbonos. Éter, tá? E eles são isômeros de função dos álcoois. E o álcool tem ponto de ebulição alto, só que eles, éter, tem ponto de ebulição baixo, tá? Bom, já falei do aldeído cetona, que tem dipolo permanente, não chega a ter ponte. Álcool e enol e fenol tem ponte. Hidrocarboneto, pessoal, são sempre os mais voláteis. Por quê? Porque só tem hidrogênio e carbono, né? Os hidrocarbonetos são sempre os mais voláteis porque só tem hidrogênio e carbono, tá? Eles têm dipolo induzido. São apolares, insolúveis em água, e baixo ponto de ebulição são os mais voláteis, certo? Bom, vamos falar dos ácidos carboxílicos, né? Eles têm o COOH, e se eles têm o COOH, que pode cair assim, COOH, ou ainda CO2H, eles têm ponte de hidrogênio, então o ponto de ebulição é alto, os ácidos carboxílicos. Eles são mais solúveis em água, porque eles têm essa ponte, certo? E eles são mais ácidos que os fenóis. Portanto, fazem reações com bases e com sais de caráter básico. Enquanto que o fenol só faz reação com base forte. Certo? Então, os fenóis são menos ácidos. O pH de um ácido carboxílico seria mais baixo. Teria uma constante de acidez mais alta, porque ele é mais ácido que o fenol. Certo? Bom, vamos adiante. Um éster é aquele que tem o COOC, né? Então o éster, ele vem da reação entre um álcool e um ácido. É a famosa esterificação. Um ácido mais um álcool vai dar o éster mais água. Isto é uma reação de condensação, porque gruda 2 e perde água. Esta reação aqui, especificamente, se chama esterificação, porque gera o éster. Certo? Esterificação, porque gera o éster. Além disto, ela gera o éster, pessoal, que está
dentro dos lipídios. Óleos e gorduras são ésteres. Eles têm a ver com bioquímica, lipídios, e já caiu isso na UCPEL. Isto tem a ver com a formação do biodiesel. O biodiesel é uma transesterificação. Eu pego o éster da gordura e transformo em outra. Então, se falar em óleos e gorduras e falar em biodiesel, tu tem que te lembrar da função éster. Isso é bem importante, certo? Bom, adiante. Outras funções. As aminas têm carbono ligado em NH2, se for amina primária. 2 carbonos ligado em NH, se for uma amina secundária. E 3 carbonos ligados ao N, que é uma amina terciária. A grande jogada é que uma amina primária, é um filé, uma amina de primeira categoria, é só de 1. Então ela tem ponte de ebulição mais alto, mais solúvel. Uma amina secundária ainda tem ponte, porque deu para 2, ficou um hidrogênio. E aquela putinha, aquele guisado velho daquela amina terciária, que não tem mais ponte porque não tem mais H. Ela é mais volátil, ela fede a peixe, né? E falar nisso, as aminas têm caráter básico. Se elas têm caráter básico, elas são neutralizadas por ácido. Então, se a amina está fedendo a peixe, passa um limãozinho que neutraliza o fedor de peixe, porque o limão é ácido, né? Elas têm menor ponto de ebulição, são menos solúveis em água do que as aminas primárias e secundárias, tá? Qualquer amina é básica, mas a amina terciária e secundária é mais volátil e menos solúvel em água. A amina primária e secundária, elas fazem ponte. A terciária é mais volátil e menos solúvel, tá? Então, cuidado com as aminas. Não confunda amina com amida, que daí tem o tico, tem a carbonila, o C-dupla-O antes do N. Pessoal, a diferença das aminas que tem o N, NH e o NH2, para as amidas, que também vão ter o N, o NH e o NH2, é que as amidas têm o tico. Tá aqui, ó, esse tico aqui, esta carbonila, diferencia uma amida de uma amina. E as amidas são importantes. Primeiro, a ureia é uma amida. C-dupla-O, NH2 dos dois lados. A ureia foi colocada no leite para dar cor e volume no leite diluído, no leite adulterado. Essa aqui é a ureia. A ureia é uma amida. A poliuretana, que queimou, um polímero que queimou na Boate Kiss, é amida. A poliuretana, um polímero de amida lá na Boate Kiss queimou, gerando quem? HCN, gás da morte. A queima destas amidas gerou HCN, gás da morte, matou aquele bando de pessoas. Que mais? As amidas estão nas proteínas. Uma proteína também é uma poliamida. As proteínas, assim como a poliuretana são poliamidas, a proteína também é uma poliamida. Então, a proteína, lá na bioquímica, vem da reação entre um ácido e uma amina, uma condensação, que nem eu fiz aqui, só que vai ser uma condensação entre um ácido e um grupo amina, vai gerar a famosa ligação peptídica, que é uma amida, entre o N e o C-dupla-O, certo? Então, nós temos aqui uma amida na famosa ligação peptídica, certo? Então, gurias, proteínas, importante aqui, certo? Eu revisei, então, pessoal, basicamente as funções orgânicas, tá? As principais funções orgânicas que a gente tem para ver e algumas aplicações e coisas aí. Para nós terminarmos efetivamente esse pré-prova, vou dar uma limpada aqui. Eu preciso comentar algumas reações orgânicas. Reações orgânicas. Rapidinho. Tá? Que reações orgânicas eu quero revisar? Pessoal, a oxidação, isso já caiu na UCPEL, de um álcool primário tipo etanol, se oxida com permanganato, descolore permanganato e tal, ela gera um aldeído. A oxidação de um álcool primário gera um aldeído, certo? E esse aldeído é responsável pela ressaca e tudo mais. Também é a reação do bafômetro. O aldeído ainda continua se oxidando e gera o ácido carboxílico, que é o vinagre, por exemplo.
Isso é para produzir vinagre. Essa reação, pessoal, então, fabrica vinagre. Esta reação tem a ver com o bafômetro. E esta reação tem que ver com a ressaca. Olha bem, tudo oxidação de álcool primário que dá aldeído, que por sua vez se oxida em ácido carboxílico. Mas cuidado, se fosse um álcool secundário, ele também se oxida. Só que o álcool secundário, ele se oxida em quê? Em cetona. E não em aldeído. E a acetona não se oxida mais. Ela não vai dar o ácido carboxílico. Então, esse joguinho de oxidações, os caras gostam. O que mais eu acho que é importante? Se tu tiver saponificação, o que tu tá tendo? Pessoal, saponificação, tu tá tendo uma coisa que eles adoram, que é hidrólise básica de éster. Hidrólise básica de éster. Tu pega um éster, pode ser de cadeia longa, vindo de uma gordura, tu reage com uma base e tu vai formar o quê? Um sal orgânico, que é o sabão, mais um álcool, que geralmente é a glicerina, que eles mandam para a indústria de cosméticos. Mas o que é o sabão? Tá aqui, ó. O sabão é um sal orgânico. Como é que eu sei que é o sal? Tá aqui, ó, metal e ametal, iônico. Altamente solúvel em água, mesmo tendo a cadeia longa, porque tem uma ponta iônica. Tá? Saponificação, hidrólise básica do éster. Certo? Então, também é uma reação famosa. A outra, desidratação intramolecular de um álcool. Também já caiu. Pessoal, o álcool tem aqui o etanol, ó, OH. Tu reage com ácido sulfúrico, que é um desidratante, desidrata ele, roubando água. Como? Aqui, ó. Tá, mas se eu arrancar isso aqui, o que que nasce? Ah, o que que nasce? Nasce isso aqui, ó. Nasce uma liga dupla no lugar daquela água que eu arranquei. Né? Nasce uma liga dupla, o etileno, que é um alceno. Esse alceno é um monômero para formar o quê? Polímero. Vários desses alcenos vão se grudar, deixa eu só tirar a água aqui, vários desses alcenos vão se grudar e vão virar o CH2 na N. E isto é um polímero. Polímero é juntar vários, pessoal, vários monômeros. Este aqui é o plástico, é o polietileno. Então, nós estamos falando aqui do plástico verde. O álcool etílico, o etanol, que vem da fermentação da cana, fermentação do açúcar da cana, gera o álcool. O álcool desidrata é uma eliminação, e forma o etileno, que é o monômero. Esse etileno vai quebrar as duplas. Pessoal, quebrar as duplas é reação de adição. Ele quebra as duplas e gruda um no outro, formando o polímero, que é o plástico. Olha quanta reação importante. Quebrar a dupla, adição. Eu quero te lembrar que já caiu na UQPEL, descolorir bromo. Descolorir bromo indica que tinha liga dupla. Descolorir bromo é o BR2, atacar alguém que tem liga dupla e se transformar em BR, se transformar num haleto orgânico, que é quando tu tem um halogênio, BR, cloro. Só que o BR ele é marrom, então ele descolore. Se disser que descoloriu o bromo, foi uma reação de adição e tu comprova que tinha liga dupla, certo? Bom, eu aqui, gurizada, estou mostrando algumas das reações famosas, tá? Eu quero que tu te lembre que tem substituição e anel aromático gosta de substituição. Se tu tem aqui, por exemplo, um CH3 e tu tem o hidrogênio do anel e tu quer botar, por exemplo, um cloro, Cl2, o cloro vai entrar no lugar do hidrogênio. E eu vou fazer uma substituição, não uma adição. Eu não quebro as ligas duplas do anel. Eu simplesmente coloco o cloro e sai HCl.
O cloro aqui, pessoal, entrou na posição orto, porque essa aqui seria a posição meta e essa outra aqui a posição para. Lembra? Olha, mete e para. Nunca para antes de meter e nunca mete antes de olhar. A regra é, primeiro olha, depois mete, depois para. Tá? Então, eu tenho aqui orto, mete e para. Já caiu na UPPEL. Eu, se fosse tu, revisava. Para nós finalizarmos, revisava nomenclatura. Nós temos ali o videozinho 1 e 2 de nomenclatura. Porque já caiu radicais metil, etil, isopropil. Já caiu orto, meta e para. Já caiu cadeia. Saturada, insaturada, heterogênea, homogênea, isso tudo, carbono primário, secundário, dá uma revisadinha nisso, sp3, sp2, né? Vamos lembrar, carbono só com ligação simples é sp3, geometria tetraédrica, carbono com uma dupla é sp2, geometria trigonal, carbono com duas duplas ou com uma tripla é sp, geometria linear. Bom, gurizada, ainda de orgânica eu lembraria lá o que são polímeros, né? Polímeros são macromoléculas, né? Macromoléculas, moléculas gigantes, feitas pela união covalente, ou seja, um fenômeno químico. Então, união covalente, ou seja, um fenômeno químico, de monômeros. Tu tem lá os monômeros. Eles vão se unir covalentemente e vão formar o polímero. Né? E aí, vocês, se tiverem condição, vejam aquele vídeo e revisem ali os principais monômeros que eu dei, né? Etileno dá o polietileno, que é o plástico comum. Estireno dá o poliestireno, que é o isopor, né? O PVC, policloreto de vinila, é formado a partir do cloreto de vinila, enfim. Interessa é que eu tenho os monômeros e esses monômeros vão se unir, vão formar os polímeros. Isto podia ser uma união por adição. Essa união pode ser por adição, onde quebra a liga dupla e gruda os monômeros, ou por condensação, onde perde água e forma o polímero. Né? Então, o monômero quebra a liga dupla, gruda um no outro, forma o polímero. Isso é polímero de adição. Monômero perde água, gruda no outro, forma o polímero. Isso é polímero de condensação. Lembrando que aqui estão todos aqueles que têm eno com liga dupla, né? O polietileno, o PVC, que é tubos e conexões tigre, o teflon também, né? A borracha, que é o isopreno. Tudo isso aqui é polímero de quebra, de liga dupla quebrada, com alceno. Polímero de adição. E aqui nos de condensação estão as proteínas, que são a união, condensação de alfa-aminoácidos, né? Alfa-aminoácidos que perdem água e se grudam formando a amida, que é a ligação peptídica, o estudante viu. Então aqui entra a proteína, o que mais entra aqui? Os polímeros de condensação. Poliéster, muitos tipos de fibras têxteis, né? De roupas, tá? O nylon, né? Que mais? Sei lá, teia de aranha, lã de ovelha, vários polímeros naturais, né? E assim por diante. Lembrando que o principal aqui é proteína, né? Perde água, gruda um aminoácido no outro e forma a ligação peptídica, que é uma amida. Por isso que a proteína é uma poliamida, né? Então vale lembrar isso aí, tá? Então, também tem uma classificação que, se os monômeros são iguais, eu tenho um homopolímero, né? Etileno ligado em etileno, que está ligado em etileno. Isso é um homopolímero, né? Se os monômeros são diferentes, eu tenho um copolímero, tipo as proteínas, cujos aminoácidos que eu ligo são diferentes. Então, isso é um copolímero, né? Então, só para lembrar disso aí. De bioquímica, além da proteína, né? Vamos fazer aqui um pouquinho de bioquímica para a gente lembrar. Além da proteína,
nós temos que lembrar das gorduras e dos açúcares, né? Na proteína, nós temos união de alfa-aminoácidos, formando a ligação peptídica, que é a ligação amido. Então, quimicamente falando, que tem numa proteína. Pessoal, a proteína não é o aminoácido. O aminoácido é o monômero que eu grudo várias vezes para formar a proteína, que é o polímero. Então, a proteína tem várias vezes a ligação peptídica, que é nada mais, nada menos do que uma amida. Por isso a proteína poliamida. As gorduras são ésteres de cadeia longa, derivadas de ácidos graxos, que condensaram com um álcool, formando um éster. Né? Então tem uma cadeia longa aqui e mais um R' aqui. Né? Então, as gorduras são ésteres que vêm da condensação de um ácido graxo, que é a cadeia longa, com um álcool. Então, isto são gorduras. Normalmente o álcool é a glicerina, o glicerol. E aqui está o ácido graxo, cadeia longa. Se esse ácido graxo tiver só ligação simples, isso é uma gordura. Se esse ácido graxo tiver uma dupla ou mais duplas insaturações, aí ele é classificado como óleo. Então, óleos e gorduras estão aqui dentro dos ésteres derivados de ácidos graxos. A diferença é que o óleo é insaturado ou mais insaturado e a gordura é mais saturada. Tá? São ésteres derivados da condensação entre o ácido graxo e um glicerol. Tá? Já os açúcares são cadeias que são polióis, tem vários OHs, e tem a carbonila, seja ela na ponta, e aí é um aldeído, seja ela no meio da cadeia, aí é uma cetona. Né? Mas continua tendo que ser poliol. Né? Então, o que é uma aldose? É um poliálcool aldeído. O que é uma cetose? Um poliálcool cetona. Então são polióis, muito solúveis em água, né? Diferente das gorduras que têm cadeia longa, são insolúveis, são hidrofóbicos, os açúcares são polióis, então tem vários OH para fazer ponte com a água. Então eles são muito hidrofílicos. Os açúcares são muito hidrofílicos, né? Então tá aqui, ó, também coisas importantes aí que a gente tem que ver.